Olá, amigos. É uma alegria mais uma vez estar junto com vocês, iniciando mais uma semana. E o meu desejo é que Deus proporcione a cada um de vocês uma semana ricamente abençoada por Ele, que Ele possa abençoar os seus passos, trazer ao seu coração paz, alegria, e que durante essa semana você possa se alegrar por tudo aquilo que Deus tem feito por você, certamente por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer em favor de cada um de nós. A devocional dessa manhã eu quero compartilhar com vocês acerca de apenas um verso do Salmo 23, um salmo muito conhecido, o Salmo do Bom Pastor, o Salmo 23, e eu quero fazer a leitura apenas do verso 4, onde o salmista nos diz: mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Essa manhã eu quero falar acerca dessa certeza que o salmista expõe aqui nesse texto, uma certeza também que todos nós podemos ter, que é a certeza de que haja o que houver, Deus está sempre presente, Deus está conosco. É interessante percebermos que o salmista ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele usa aqui uma metáfora ou uma forma de expressar uma circunstância diversa, uma dificuldade. Quando ele fala sobre o vale, nós lembramos de uma depressão no solo, de uma região de vale. Mas ele diz que esse vale não é um vale qualquer, mas um vale da sombra da morte. Ou seja, esse vale é um local que nos traz medo, é um lugar de escuridão, um lugar solitário, um lugar que de fato lembra a morte. E ele diz que ainda que ele ande por esse vale sombrio, ele não temeria mal algum, porque ele tinha certeza que a presença de Deus era com ele. E essa é a certeza que deve também haver no nosso coração, nas mais diversas circunstâncias da nossa vida, nos mais diversos momentos da nossa vida. Nós precisamos também ter essa certeza de que Deus está conosco. Mas essa não é uma certeza que vem por acaso, que vem de maneira instantânea ou de maneira rápida. Eu passei por uma circunstância e naquele momento eu vou sentir e ter a certeza de que Deus está comigo. Não. A certeza de que Deus está conosco não é algo que acontece de maneira instantânea ou de maneira automática. É interessante percebermos que durante esse salmo, Davi ele vem expressando que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é aquele que me pastoreia. O Senhor é aquele que me orienta. O Senhor é aquele que me conduz. O Senhor é aquele que está junto comigo durante a caminhada. Então, é durante a caminhada, é durante o momento que somos orientados, que somos pastoreados por Deus, que nós vamos adquirindo essa certeza de que Deus está conosco. Nós não adquirimos a certeza de que Deus está conosco somente quando passamos por um momento de dificuldade ou de adversidade. Seria muito fácil eu procurar Deus somente na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da circunstância adversa. Mas a certeza de que Deus está conosco, haja o que houver, é uma certeza que nós vamos adquirindo à medida que caminhamos com Deus, à medida que somos pastoreados por Deus, à medida que a nossa caminhada é feita junto da presença de Deus. Então, essa é uma certeza maravilhosa. E mais maravilhoso do que termos a certeza de que Deus está conosco é podermos perceber essa presença, é podermos vislumbrar essa presença de que Deus está conosco. A presença de Deus é algo maravilhoso, mas poder perceber essa presença é algo ainda muito mais maravilhoso. E nós vivemos dias bons, de abundância,
vivemos dias de alegria, vivemos dias de conquistas, de triunfo, mas a grande verdade é que na nossa vida passamos também por momentos difíceis. E esses momentos difíceis são aqui ilustrados pelo salmista como sendo um vale da sombra da morte. É aquele momento onde nos sentimos sozinhos, é naquele momento em que nós sentimos medo, é naquele momento em que parece que será o fim, não haverá resposta, um socorro que possa nos ajudar diante daquela circunstância. Mas é nesse momento, ou nesses momentos, que nós precisamos ter a certeza de que Deus, Ele é presente nas nossas vidas, a certeza de que Deus é conosco. Mas para isso nós precisamos cultivar uma vida com Deus, uma vida caminhada junto de Deus, uma vida onde Ele é o nosso pastor e nós somos as ovelhas do seu pastoreio. É permitir que Deus seja o nosso pastor, é permitir que Deus que nos conduza e nos oriente a cada dia das nossas vidas. Essa é a certeza que precisa haver no nosso coração. A certeza de que haja o que houver, Deus é presente nas nossas vidas. Existe uma história real, uma história verídica lá na Romênia, onde um pai, ele sempre disse para o seu filho o seguinte: filho, haja o que houver, eu sempre estarei com você. E aquele menino foi crescendo, ouvindo essas palavras do seu pai, e ao mesmo tempo aquele pai foi dando provas a ele de que na sua vida, no seu crescimento, nos momentos de dificuldade, o pai estava sempre presente e sempre lembrando para aquele filho: filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Em dado momento, um certo dia, naquela cidade onde eles moravam, houve um terremoto de grande magnitude e o pai, desesperado, vai para a escola onde o filho estudava e ali ele encontra aquela escola totalmente em ruínas e muitos pais começam a tentar escavar no desejo de ali achar os seus filhos. E foram surgindo outras ajudas, outros pais, e o pai daquele menino também, trabalhando incansavelmente à procura do seu filho. Chegam equipes de bombeiro para fazer o resgate daquelas crianças. E à medida que o tempo passa e também a esperança de encontrar sobrevivente vai se passando, o pai daquele menino continua à procura. Alguns pais, cansados e exaustos, deixam o trabalho para as equipes de resgate. Mas aquele pai que fizera aquela promessa para o seu filho continua trabalhando incansavelmente. Algumas pessoas o aconselham a descansar um pouco, a parar por um pouco, mas ele lembra da promessa que havia feito ao seu filho, que acontecesse o que acontecesse, ele estaria ao lado do seu filho. E em dado momento, durante aquela ocorrência, diante daquele resgate, uma grande quantidade de destroços ali, de resto de construções, foi retirado por um guindaste. E aquele pai, já muito cansado, chama pelo seu filho. E lá no fundo ele ouve uma doce voz de uma criança dizendo: papai, eu estou aqui. E o pai, então, se alegra em ouvir a voz do filho, pergunta para o seu filho se ele estava sozinho, e o filho responde: não, todos os coleguinhas da minha classe estão aqui junto comigo, e nós estamos com muita fome e com muita sede. Aquelas crianças haviam ficado ali protegidas nos escombros, sob duas pilastras que formou ali um bolsão de ar e de abrigo para que eles pudessem estar bem, mesmo diante daqueles escombros. E continuou o resgate. Depois daquele resgate ter terminado, e aquela grande quantidade de crianças sobrevivido, um repórter perguntou para aquele menino se em algum momento ele teria sentido medo. Ele diz: não, eu nunca tive medo, porque eu tinha certeza de que meu pai, ele viria ao meu encontro, porque
desde quando que eu era bem criancinha, ele sempre me prometeu que houvesse ou acontecesse o que viesse a acontecer, ele estaria sempre comigo, sempre ao meu lado. E a resposta daquela criança, daquele garoto, emocionou todos os repórteres. E depois ele também conta que ele conseguiu acalmar os demais colegas, porque ele dizia para os seus colegas também que o seu pai viria buscá-lo, porque o pai dele era um pai que jamais havia quebrado a promessa de, independente do que acontecesse, que o seu pai estaria sempre com ele. Essa história verídica e essa ilustração, ela demonstra realmente que haja o que houver, Deus estará sempre conosco. Ele é um pai que nos promete que sempre estará conosco. E esse é o pai que o salmista fala aqui nesse Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu passe por um momento tão difícil, tão doloroso, de uma circunstância tão adversa, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. E isso é o suficiente para crer que em todo momento Ele estará ao meu lado, me ajudando em tudo aquilo que eu precisar. A devocional dessa semana é exatamente isso que eu quero deixar para a nossa meditação. Que possamos ter um relacionamento com Deus, uma caminhada com Deus, que nos faça ter essa certeza do salmista e a certeza também daquele pequeno garoto. Que haja o que houver, o nosso Pai, o nosso Deus estará sempre conosco. Que Deus te abençoe grandemente com a sua boa mão. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu trabalho, os seus dias, e que em todo momento possamos buscar uma vida com Deus, para que nos momentos de dificuldade, ou também nos momentos de bonança, possamos sempre termos a certeza de que nós temos um Pai, que haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele estará sempre conosco. Registro aqui o meu carinhoso abraço a todos vocês. Quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no nosso canal. E se porventura você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te convidar a fazer isso, a se inscrever no nosso canal e fazer com que esse canal seja um instrumento de Deus para disseminarmos a palavra de Deus ao coração de tantas pessoas. Palavra essa que aumente a nossa fé, a nossa perseverança em Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso. Até a próxima semana, que Deus te abençoe e um forte abraço.